Estamos de volta, a gente recebe hoje no nosso estúdio, participando da nossa entrevista do dia sobre cirurgia bariátrica, o cirurgião do aparelho digestivo e bariátrico, doutor Edmar Conco, mais uma vez. Muito obrigada pela gentileza da presença, doutor. E a nossa parceira, de programa e de emissora, uma grande colaboradora, a nutricionista Adriana Passos. Obrigada mais uma vez, viu, Dri, pela presença. Temos mais uma filmação na tela para a gente descobrir se é verdadeira ou se é mito, se é balela. Olha só. O paciente bariátrico se torna intolerante à lactose. Isso é verdade? Então, Tati, a gente percebe, depois da cirurgia, uma certa intolerância à lactose. Como a doutora Edmar depois pode até explicar melhor, mas é um diagnóstico um pouco difícil de ser feito, já em quem não tem a cirurgia. Em quem foi submetido ao bypass, principalmente que tem o desvio intestinal, isso fica um pouquinho mais complicado, né? Fazer esse diagnóstico é muito com sintomas mesmo, né? A intolerância, os relatos de, olha, quando eu ingiro leite, eu me sinto, né? Eu tenho um desconforto, enfim. E aí a conduta é não tirar totalmente esse contato com a lactose, mas a gente às vezes diminui um pouco a ingestão desses alimentos. Para diminuir o desconforto. Para diminuir o desconforto. A gente faz substituições, né, para que não fique sem cálcio, porque geralmente são alimentos derivados de leite, principalmente, né, aí. Então a gente se a gente retira tudo, a gente fica uma dieta deficiente em cálcio, principalmente, são alimentos ricos em proteína também. Então a gente vai, claro, observando a tolerância de cada um, diminui às vezes a ingestão, às vezes há necessidade de suplementar mais cálcio nesses casos, né, se você retira muito. No consultório? Ou mesmo, né, além dessa questão da lactose, algum outro nutriente também que as pessoas acabam relatando? Isso era até mais frequente quando havia uma outra cirurgia onde o desvio do intestino era muito grande. Você tinha uma cirurgia desabsortiva, daí você tinha um componente de diarreia importante e quando você ingeria lactose, isso se tornava mais evidente. No bypass, que você tem esse desvio do intestino, você tem uma tendência, você pode ter essa tendência para um intestino um pouquinho mais solto. E daí a lactose pode corroborar por isso, ela pode ajudar nesse intestino. Mas não é uma coisa assim frequente, mas que isso com a orientação alimentar você corrige isso até com muita facilidade. Não é um problema isso não para a cirurgia bariátrica. E hoje a gente acaba tendo tantas pessoas que acabam se tornando intolerantes, né? Mesmo sem passar pelo procedimento cirúrgico? Já é uma queixa, às vezes, de indivíduos que não foram submetidos à cirurgia, né? E hoje a recomendação é que quando você tira totalmente a lactose da dieta, você piora esse quadro. Então, algum contato sempre é bom que o indivíduo permaneça, né, com a lactose. E é o que a gente vai fazer no pós-operatório também, né, orientar esse consumo, e é uma coisa temporária, não é algo que vai permanecer. Marlene, uma telespectadora de Brasília, doutor, ela comentou, Tati, gostaria de saber se eu posso ser uma candidata a fazer a cirurgia bariátrica. Sou obesa há muitos anos, sou hipertensa e tenho uma grave deficiência no joelho. Ela mora em Brasília, Distrito Federal. Sim, veja, ela já tem obesidade há um bom tempo. Nós precisaríamos saber se ela tentou o tratamento clínico com o endocrinologista e saber o seu índice de massa corpórea, esse cálculo entre o peso e a altura. Mas ela já tem duas comorbidades graves, que é a hipertensão arterial e o problema da artralgia, o problema nas articulações. Então, só precisamos saber o IMC dela, mas se o IMC dela tiver de 35 para cima e ela já tentou um tratamento clínico e não conseguiu emagrecer, ela tem sim indicação para a cirurgia bariátrica. E aí procurar o cirurgião pelo bariátrico. SUS, de repente ela pode, porque como o doutor esclareceu no bloco anterior, é uma cirurgia que pode ser feita. Sim. Através do Sistema Único de É muito Saúde. realizada, sim. Mas é importante antes passar por um endócrino ou por um cirurgião, do aparelho digestivo, para ver direitinho, fazer os exames e aí sim fazer essa indicação. Saber se ela se encaixa nesse protocolo que precisa ser seguido. Perfeito. Olga Simões. E agora, Olga? Eu fiquei na dúvida em relação à sua pergunta, mas eu vou fazer mesmo assim. Ela comentou o seguinte, se depois bater o arrependimento, o que pode ser feito? E aí ela perguntou, Tati, qual a cirurgia menos invasiva? Qual é a perda de peso como a cirurgia bariátrica? Ok.
quando a gente fala nessas duas técnicas mais realizadas, o bypass, você tem uma redução do tamanho do estômago, você tem o desvio do intestino e você fica com um estômago grandão, o estômago excluso, fica com você. Na gastrectomia vertical, o pessoal também chama de sleeve, mas na gastrectomia vertical você tira uma parte do estômago, ao longo do estômago, que ele fica afilado, feito uma manga, por isso o termo sleeve. Nessa gastrectomia vertical você não tem o desvio do intestino e você não tem o estômago excluso. Se você falar a cirurgia que pode ser menos invasiva, ou em matérias de resultado, hoje o bypass, ele consegue um emagrecimento em torno de 35% a 40% do peso inicial. Enquanto a gastrectomia vertical, ela consegue um emagrecimento, em média, de 30% a 35% do peso inicial. É claro que vai depender do comportamento desse indivíduo, em relação à sua alimentação, em relação à atividade física. Mas, numa média, seria isso. Em relação a esse arrependimento, isso é uma coisa muito rara da gente ver no dia a dia da cirurgia bariátrica, porque a qualidade de vida melhora tanto para esse indivíduo que, na imensa maioria das vezes, o arrependimento é de não ter feito antes. É o comentário que a gente escuta. Por que eu não fiz isso antes? Eu perdi a minha adolescência, eu perdi a minha fase dos 20, 25 anos, fui fazer isso com os 40 anos de idade. Então, um arrependimento para a cirurgia é muito raro de acontecer. Quando acontece, esse paciente deve estar com algum problema. Ou ele está vomitando muito, ou ele está com uma diarreia que está incapacitando uma vida social. Algum problema está acontecendo, ou a própria cabeça dele que realmente não está ou não conseguiu ser preparado. Que foi o que a gente comentou. Por isso que o acompanhamento psicológico também é importante, porque realmente acontece uma mudança significativa, né, no corpo do indivíduo, que influencia no comportamento também daquele indivíduo. Por exemplo, o comportamento social e comportamento em relação à alimentação. Existe uma situação que acontece que aquele indivíduo obeso, ele não consegue trabalho, ele não consegue um relacionamento amoroso. E ele atribui aquilo à obesidade. Daí ele faz a cirurgia bariátrica e ele emagrece. Mas ele emagreceu e daí ele também não consegue trabalho, ele não consegue um relacionamento amoroso. E daí ele percebe que o problema não era a obesidade, é ele. E daí, além da depressão, vem a frustração. Então, por isso que tudo isso tem que ser preparado já no pré-operatório com a psicóloga e ele tem que ser continuamente preparado, ou ele tem que estar aproveitando essa mudança de vida que ele vai ter e entender que algumas situações não é no decorrente da obesidade, é decorrente dele. E ele vai ter que trabalhar por isso. Então, nessa situação de arrependimento, alguma coisa errada está acontecendo que ela tem que tratar. E ela tratando tem solução, tem solução. Já volto para a gente continuar, tá bom? Nessa conversa, hoje tudo sobre cirurgia bariátrica.